vai começar falando de alguns conceitos gramaticais envolvendo a língua, tá? A língua portuguesa, ela tem um significado, um contexto que ele é estudado através de uma gramática. E o estudo da gramática se dá através da linguística. A linguística é o estudo da gramática de vários idiomas diferentes, tá? É o estudo dessa língua, fala e linguagem. A língua, ela é imposta, ela é coletiva, ela é cultural, social e arbitrária, tá? A fala já é um ato particular, individual. Enquanto que a língua, ela não pertence a mim, ela pertence a todos os falantes da língua portuguesa. A fala não, a fala é mais particular. Ninguém no mundo é capaz de falar como eu. Embora elas usem as mesmas palavras, as mesmas regras, elas não falam da forma como eu falo, tá? A minha fala é a minha digital, tá? Existem várias áreas da linguística. A fonética é a área que estuda os sons da fala. Os sons do S, do Z, do A. O A, por exemplo, tem 17 sons. Então, existem vários sons do A, dependendo das letras onde ele se compõe. A fonologia, ela já estuda os fonemas, que é o grupo de letras que formam um som específico. Exemplo, o X, ele tem 3 fonemas. O fonema do S, do Z e do KS. A morfologia já é uma área da linguística em que vocês estudam a partir da alfabetização, tá? Até a 7ª, 6ª. Alguns professores ainda estudam na 8ª série. A fonologia é o estudo do nome das palavras. São aquelas classes de palavras. Substantivo, artigo, adjetivo, verbo, advérbio, pronome, numeral. São todos os nomes das palavras. Eu, Dulce, eu tenho esse nome, Dulce, seria a minha morfologia. Mas eu tenho a minha profissão, eu ocupo um papel diante das pessoas que eu convivo, tá? Aqui na escola, eu sou professora, tá? No shopping, eu sou cliente. No trânsito, eu sou pedestre ou motorista, tá? Ou transeunte. Então, a sintaxe, ela é isso, é esse papel da palavra dentro da oração, dentro do texto. Então, é como se eu fosse uma pessoa Dulce e não modificasse de jeito nenhum, nunca deixo de ser Dulce. Mas dependendo de com quem eu esteja e onde eu estou, eu ocupo um papel, tá? Então, essa é a diferença entre morfologia e sintaxe. Muitas vezes a pergunta lá na prova do vestibular é: me diga a sintaxe da palavra tal. Aí o aluno fica: o quê? Eu não entendo. O que ela quer dizer? Quer perguntar se é sujeito, objeto, predicado, adjunta adverbial, adjunta nominal, aquelas composições que a gente estuda a partir da 5ª série, tá? A gente estuda sujeito e predicado, tipos de sujeito, tipos de predicado. E aí a gente começa a adjunta nominal, adjunta adverbial, complemento nominal, objeto direto, indireto, que são o significado daquelas palavras de acordo com o papel que ela ocupa na oração, tá? A semântica já é outra coisa totalmente diferente, tá? A semântica, ela liga a palavra ao mundo, ela é o significado das palavras, a significação que essas palavras têm no mundo. Por exemplo, existem algumas palavras que têm significação para mim, mas não tem para você. Então, a semântica depende muito do local onde a pessoa mora, porque existem palavras, a variação da linguagem é muito grande, existem palavras que têm significado para mim, mas para você não tem. Por exemplo, fruta do conde. Se eu chegar aqui e dizer para você: gente, eu amo fruta do conde, eu vou dar um beijo em quem me levar uma fruta do conde na próxima aula, amanhã, na escola. Então, assim, ou vou dar R$10 a quem levar uma fruta do conde para mim. Aí vocês: professora, o que é fruta do conde? Eu não sei o que é. Vocês vão lá no Google e vão descobrir que é pinha, tá? Então, o significado das palavras depende do contexto, depende do local onde a pessoa mora, do conhecimento que a pessoa tem, do nível de leitura, do nível de vocabulário. Lexicologia. Então, tem essa questão do léxico. Qual é o léxico da palavra, tá? Então, o léxico é o vocabulário, tá? O conjunto de léxico de uma pessoa universitária, por exemplo, ele é muito diferente de um conjunto de léxico de uma pessoa do ensino fundamental,
tá? É uma quantidade de letras que ele sabe escrever, que ele sabe ler, que ele conhece a semântica daquela palavra, as posições que ela tem na frase. Então, o léxico é todo o agrupamento de vocabulário. Uma pessoa aqui nessa sala, a quantidade de alunos que tem aqui, deixa eu confirmar, atualizar aqui quantos alunos nós temos aqui, tá? Nós temos 26, 27 alunos na sala, tá? Na hora que eu vou atualizar, um aluno caiu ali. Então, o que acontece? Essa quantidade de alunos eu vou ter, dentro dessa composição, alunos que têm um léxico o dobro dos outros. Por quê? Porque ele vai ser um aluno leitor, ele vai ter um conhecimento maior de vocabulários, tá certo? A estilística, ela envolve mais a questão do jornalismo e da literatura, tá? É a forma como o indivíduo se expressa, a forma como ele organiza as palavras, os significados, é o jeito particular. A estilística é mais ou menos como o estilo de roupa do indivíduo. Só que não é o estilo de roupa, é o estilo de fala, é o estilo de escrita, é o estilo que expressa a sua estética, o seu conhecimento do mundo, tá? É como ele escolhe falar, se ele escolhe falar guri, moleque, menino, garoto. Então, essas escolhas, dentro do léxico que ele faz parte do estilo dele, tá? Uma pessoa tem um estilo mais jovial, um estilo mais arcaico, um estilo mais erudito, mais sério, tá? Por exemplo, a professora Edeci, ela tem um estilo mais sério, mais erudito, ela não fala brincadeira, piada, essas coisas que outros professores já falam que tem um estilo mais jovial, tá? Então, a estilística, ela estuda esses estilos. A estilística, ela está muito mais próxima da literatura do que qualquer outra dessas divisões da linguística. A pragmática, ela usa mais a nossa comunicação diária, os gêneros que a gente utiliza no nosso dia a dia. Então, esse estudo de gêneros linguísticos que a gente estuda, conto, crônica, romance, piada, e-mail, Twitter, essas formas de falar diferenciado que a gente usa no dia a dia, quem estuda isso é a pragmática. Então, nós temos, por exemplo, o meme foi um gênero criado recentemente pelo estudo da pragmática. Se perceberam um novo estilo, tá? Muito próximo da charge, do cartoon, tá? Mas tem um estilo, uma característica diferente. A charge só passa a ser meme quando ela tem mais de 1.000 acessos e comentários e compartilhamento na internet. Então, surgiu aí um novo gênero. Então, quem faz essa definição das características é a pragmática. Ela cria o gênero? Não. Quem cria o gênero é o falante. É a pessoa do dia a dia. Ela apenas identifica o novo gênero, a nova forma de falar, e aí dá nome, e aí se organiza para estruturar esse gênero com suas características, certo? A filologia, ela estuda a origem da língua. Então, essa palavra, por exemplo, tem uma origem latina, grega, essa palavra vem do aramaico, ela tem uma raiz britânica. Então, a filologia é o estudo desse idioma, da raiz do idioma, de onde ele veio. Por que existem palavras do francês, do italiano e do espanhol que se parecem muito com o português? Porque eles têm a mesma raiz, tá? A filologia define. Olha, essa palavra se parece muito com espanhol, francês, italiano, tá? Por que se parece? Porque ela já existia na sua fonética, na sua fonologia, na sua morfologia, no latim. E aí ela teve poucas variações quando seguiu o caminho dela pelos outros idiomas. Quem faz estudo é a filologia. Recentemente, há 3 anos atrás, a filologia conseguiu identificar uma comprovação de que todas as línguas, elas têm a mesma raiz, tá? Elas têm a mesma origem, tá? No norte da África, foi identificado resquício de uma língua que supostamente é a raiz de todas as línguas. Por que a senhora falou supostamente? Porque isso é uma suposição, ainda não é uma comprovação científica. Outros pesquisadores ainda não deram o seu parecer para deixar de ser
uma teoria para ser um fato, tá? Então, essas daí são as relações. A gente já falou sobre o fonema, né? O grafema é a grafia, o fonema é o som, tá? O léxico, a palavra, o signo linguístico, ele é composto dessas duas coisas, o significante e o significado, tá? O significante é o grafema mais o fonema. Lembra que eu desenhei no quadro a casa, tá? Então, a casa, C-A-S-A é o grafema, o fonema é K-Z-A, casa, é o fonema. E o significado depende de cada indivíduo. Para uns indivíduos, o significado de casa é um prédio. Para outros, é onde mora as pessoas que ele ama. Para outros, é uma tapera, tá? Para outros, é uma oca. Então, para cada indivíduo, casa tem um significado específico, tá? A questão da arbitrariedade, eu já expliquei que a língua ela não tem uma relação entre o grafema e o fonema, o som e a escrita, a escolha das palavras, com os objetos em si, tá? A linearidade, o que significa isso? Significa que as palavras elas vão se reestruturando e se compondo de acordo com o tempo, tá? Por exemplo, vossa mercês. Muita gente não entende por que você, ele conjuga na terceira pessoa, tá? Você é um pronome de tratamento. Por que isso? Muita gente acha que é um pronome pessoal e que deveria conjugar como tu. Não entende que você é uma variação do pronome de tratamento vossa mercês, tá? Como tem vossa excelência, vossa senhoria, vossa majestade, existiu vossa mercês. Que aí, na linearidade do tempo, foi se reestruturando, se compondo. E aí ficou vós me ser, você, algumas pessoas já chamam ser, VC, tá? E isso se chama variação linguística temporal, tá certo? As relações lexicais, tá? As relações que se dão entre o vocabulário das palavras, entre o significado dessas palavras, elas destacam um elemento muito comum hoje, tanto na publicidade, no jornalismo, na literatura e nas provas de vestibulares. Porque esse elemento aqui, esse conceito aqui, ele é muito, muito usado, e eu vou até demonstrar aqui, eu vou falar só de polissemia. Eu vou mostrar aqui, por exemplo, cabeça. A palavra cabeça, ela é polissêmica. Existe a cabeça do prego, a cabeça de chave, o cabeça da turma, tá certo? Tem cabeça, parte do corpo, certo? Parada. Parada pode ser a formatura militar, pode ser um desfile, pode ser um lance, pode ser uma pessoa difícil, aquela pessoa é uma parada, ou seja, ela é difícil. Pode ser uma coisa, tá certo? Isso é polissemia. Vamos olhar, rompeu a roupa no arame farpado. Esse rompeu aí significa o quê? Significa rasgou. Romper um segredo, revelar um segredo. Romperam as músicas, principiaram. O senador rompeu com o governo, ou seja, desligou. A cavalaria romperá as hostes inimigas, ou seja, ela atravessará, ela ganhará. Voz, tá? Vamos lá para doença grave, voz grave, vocabulário grave, tá? Então, doença grave, o que é a doença grave? É uma doença difícil de se curar. A voz grave é o inverso do agudo, tá? E nós temos aí vocabulário grave, ou seja, que ele é difícil de ser pronunciado. E o homem grave, que ele é um homem sisudo, sério, tá? E ele é muito fechado. Nós temos uma polissemia num texto aqui que a gente pode analisar. Os meninos vão gostar muito, vão rir muito dessa história. O cara chega e diz: oi, gata, qual o seu telefone? Tim, e o seu? Então, a palavra telefone aí foi interpretada de forma diferente pela menina, tá? Uau, isso aqui é uma calçada ou uma passarela de moda? O menino vai falar, e a menina vai dizer, agora você me pegou. É que eu não sou daqui, então eu não sei te informar. A menina entendeu outra coisa. As meninas já estão arretadas, achando aí que essa menina é muito burra. Eu não tiro o olho de você.
Aí ela vai e responde, ainda bem, né? Senão eu fico cega. É uma menina bem burrinha. Nossa, eu não sabia que boneca andava. Aí a menina vai e fala, sério? Nossa, você tá por fora, hein? Já tem até a Barbie que anda de bicicleta. O menino vai e fala, esse seu vestido vai ficar lindo jogado no chão do meu quarto. Aí a menina vai e diz, quer comprar um igual para fazer um tapete, é? E aí eu te indico qual foi a loja. Meu coração disparou quando eu te vi. Aí a menina, socorro, alguém ajuda. O moço aqui está tendo um ataque cardíaco. Eu quero o seu amor, gata. Amor, tem um homem te chamando aqui. Então, assim, quer beber alguma coisa? Ai, que bom que você apareceu, garçom. Então, aqui nós temos um texto que ele demonstra que cada fala do menino é interpretado de forma diferente pela menina. Então, as palavras foram criando aí um sentido polissêmico, um sentido diverso, tá? Em cada uma das frases, tá? E isso foi demonstrado aí no texto claramente. Então, polissemia é isso, é essa composição de sentidos diferentes para cada indivíduo. E esses sentidos, essa semântica, tá? Esse significado, ele vai se dando de várias formas, tá? Paz no Oriente. Aqui ela tá com S, mas ela tem o mesmo som de paz com Z. E aí tá falando do homem que tá abrindo buraco para enterrar os defuntos orientais, tá? Então, é uma relação aí polissêmica, homonímia, certo? Mas que tem o mesmo som. Um bloco de dados não relacional em si. Diga, meu amor, repita, por favor. Matheus? Foi, Por favor, Matheus, repita, por gentileza. oi, Dulce, foi sem querer. Eu ativei o áudio Sim. e pode Tá continuar. certo, amor. Se tiver alguma dúvida, pode perguntar, tá? Sem problema. Ok? Tudo bem, valeu. Então, a polissemia, ela se dá de várias formas, tá? Ela se dá através do som, no caso de paz aqui, o som de pá, de enxada, de abrir buraco no chão, e paz de confraternização sem guerra entre os povos. Então, isso chama-se homófonas, tá? Espiar, espiar. Isso aqui cai demais em provas de concurso do ensino fundamental, tá? O significado diferente das palavras com o mesmo som. Homógrafas têm tem a mesma escrita, mas, porém, sons diferentes. Almoço, ou seja, aquele momento da refeição por meio-dia, e eu almoço, o verbo. É a mesma escrita, mas tem sons e significados diferentes, tá? Homônimas, que tanto tem um som, quanto tem a grafia iguais, tá? Eu sou são, ou seja, eu sou sadia, e são do verbo ser, eles são. Então, são também de santo, São Antônio, São Patrício. Então, são palavras que têm a mesma grafia. Nós poderíamos colocar aqui também Rio, o Rio Capibaribe, o Rio de Janeiro, tá? Existem muitas palavras que são homônimas, que a gente, para entender o significado delas, a gente tem que olhar o contexto. A palavra manga tem a manga de camisa, a manga... Tudo isso aqui é a polissemia, tá? Então, a grafia é igual, mas a pronúncia é diferente. Sede e sede. O som é diferente. Eu estou com sede. A sede da instituição fica em Recife, tá? Relações da pronúncia igual. Concerto e concerto. Concerto com C é a banda, é a orquestra, é uma apresentação musical. O concerto com S já é um ato de consertar, de ajeitar os objetos, tá? As palavras que têm o mesmo significado no som e na grafia, tá? A gente já explicou aqui. O cavalheiro e o cavaleiro, aí já são parônimos. São palavras que têm sons e escritas
parecidas. O cavalheiro é aquele indivíduo educado, tá? Formal. E o cavaleiro é aquele indivíduo que monta a cavalo e corre. Sinonímias e antonímias. A gente falou muito sobre isso em sala de aula, tá? Que não existem sinônimos perfeitos e muitos antônimos, na verdade, querem dizer outras coisas e não realmente o que está aparentando, tá? A gente tem que ter muito cuidado com a sinonímia e a antonímia. Por exemplo, a palavra baixa. Se eu digo, por exemplo, dá licença, viu, Geisiane? Eu vou só usar seu nome como exemplo. Eu vou usar Maria. Maria é baixa. Essa expressão, ela não é sinônimo, em determinada situação, não é antônimo de alta, porque ela pode ser antônimo de uma mulher direita, tá? Então, assim, dependendo do contexto, os antônimos não são tão simples assim, com baixa, alta, porque pode estar tendo outros significados aí por trás. A baixa pode ser que o indivíduo tenha um vocabulário vulgar, ela é baixa pode ser que ela não seja respeitada socialmente, ou ela é baixa somente na altitude, tá? Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso. E até os diminutivos, eles também precisam ter cuidado, porque nem sempre eles querem falar a diminuição simplória da coisa. Por exemplo, se eu digo que fulano é baixinha, Maria é baixinha, pode ser realmente a altitude dela, a Dulce é baixinha, mas eu posso também estar dizendo, vixe, ela é baixinha, né? Então, eu quero dizer que ela tem um comportamento não respeitoso, tá certo? A gente precisa ter muito cuidado com os significados dessas palavras. Hiperônimos eu não dei, não vou passar aqui. Eu quero só mostrar uns exemplos aqui, novos exemplos de polissemia, tá? Então, aqui nós temos a criança estava com a mão machucada, parte do corpo, tá? Então, eu digo, passou 2 mãos de tinta, 2 camadas de tinta. A escultura demonstrava mão de mestre, ou seja, talento. A rua tinha uma mão só, ou seja, só uma direção, tá? Então, assim, essas questões da polissemia, elas são muito próximas dos vestibulares e dos concursos, principalmente dos concursos para emprego. Por isso que a gente tem que ter cuidado. O pé da montanha, o pé da mesa, tá? Por que chama pé? Porque tem a mesma localização onde tem a localização do pé humano, tá? Então, ele tem esse significado. A metonímia é mais a parte pelo todo, lanterninha do cinema. Então, qual é o objeto que ele usa para exercer o trabalho dele? Hoje em dia já nem existe muito, mas era muito presente esse lanterninha no cinema. As pessoas que estavam muito afobadas, se beijando com muito excesso, aí lá vinha o lanterninha, que era o vigia, ele colocava a lanterna exatamente em cima do casal, para que ele parasse de fazer o que ele estava fazendo, tá? Então, a lanterninha foi muito famoso nos cinemas aí, e muitos casais que queriam se animar demais no escurinho do cinema, digamos assim, tá? Hoje até embaixo é esse lanterninha, mas eu acho que às vezes ele deveria estar presente novamente, eu percebo, tá? São algumas expressões que precisam do conhecimento de mundo. Você precisa perceber esse conhecimento de mundo, que ele faz parte da sua interpretação, da sua leitura. E dependendo se seu conhecimento é fraco, a sua leitura pode não alcançar o que o autor do texto quis escrever, tá? E muito menos o que está sendo perguntado sobre o texto. Então, as relações semânticas, a semântica, ela tem uma importância essencial sobre isso, tá? Que horas dá tempo, tá? A gente vai fazer agora uma revisãozinha da questão das concordâncias especiais. Tem muita gente caladinha aí e gente não me fazendo perguntas. Olha que a prova está chegando. Tem que fazer pergunta para Dulce. Tá? Tem que fazer pergunta. Vamos falar agora das concordâncias especiais, tá?
o mesmo, só, o obrigado, o anexo, bastante, tá? O onde, o aonde. Eita, eu errei a grafia aqui, galera, desculpa. Vamos lá, é aonde. Tô corrigindo. Fiz isso agora há pouco. Tá? O onde, o aonde, o mal, mas e o mais. Ah, professora, essa concordância é muito primária. Realmente ela é muito primária, mas as pessoas erram muito. Muita gente diz menos, muita gente diz absurdos nesse sentido, tá? Então a gente precisa fazer essa revisãozinha, porque ano que vem muitos aqui já vão fazer 18 anos, já vão começar a fazer concursos, e essas questões desses assuntos assim, bem basicões, bem primários, a gente precisa estar sempre antenado nessas questões, tá? A palavra mesmo, ela concorda com a palavra a qual ela se refere, tá? Então, alunas, alunos, é igual, parecido com obrigado, tá? Então, depende de quem está falando, depende de qual a pessoa aqui realmente se pronuncia, tá? Os alunos mesmos, as alunas mesmas. Então, essa variação, ela acontece quando é pronome. Só que ela também pode ser invariável. Quando o quê? Quando ela se refere aqui, ó, ao verbo, tá? Então, as alunas promoveram mesmo a festa. Então, essa palavra mesmo aqui é um advérbio, porque está falando do verbo, está confirmando o verbo promover, tá? E aí ele não varia, independente do sujeito da oração. Aqui variou por quê mesmos? Porque está falando dela, foi ela que promoveu. Não tem nada com o verbo promover, tá? Cuidado que isso aqui não é a ordem específica. Eu botei a mesma frase para você ver, mas não quer dizer que vem depois do verbo é invariável, vem antes do verbo é variável. Não. Você tem que fazer a ponte, a ligação com quem essa palavra está falando. Essa palavra está falando com o nome, então ela varia. Essa palavra está falando do verbo, então ela não varia, tá? Você tem que se acostumar a fazer essa ponte, essas setas, essas ligações de com quem ela está falando. Tanto quando vocês estiverem escrevendo, quanto quando vocês estiverem lendo, tá? Só. A palavra só, ela tem 2 significados, ela é polissêmica, tá? E um significado, ela vai variar, no outro significado, ela não varia, tá? Quando ela significa sozinha, sozinhos, sozinhas, ela vai variar, tá? As crianças ficaram sós na rua, ou seja, elas ficaram sozinhas. Então, sempre que eu puder substituir por sozinho, sozinha, ela vai variar. Agora, quando eu puder substituir por somente, tá? Aí ela não vai variar. Então, aqui teria a palavra somente aqui, tá? Então, quando puder ser substituída por somente. Quando puder ser substituída por somente, tá? Veja, quando a gente está dando aula, a gente tem que estar, não tem quadro negro, a gente vai mudando. Aqui no PowerPoint, a gente tem que ir colocando assim, escrevendo mesmo, tá? Então, quando esse só puder substituído por somente, ele não vai variar. Independente de a frase esteja no feminino, no plural, onde ela esteja, tá? Então, precisa ter cuidado com esses significados. E sempre se lembrar disso. A palavra obrigado, ela depende de quem está falando, se é um homem, se é mulher, se é uma pessoa só, se são várias pessoas, tá? Agora, cuidado com a diferença entre o obrigado, agradecimento, com o obrigado, ele está sendo intimado a fazer, tá? As pessoas estão sendo obrigadas. Então, aí, esse significado polissêmico da palavra, mesmo ela tendo a mesma concordância, ela tem outro significado, não é um agradecimento, tá? Ela está sendo pressionada a fazer, tem outro significado. Mesmo a concordância sendo a mesma, tá? Depende de quem está falando. Se for o vendedor, disse muito obrigado, mas é a vendedora, ela disse muito obrigado, dá. Eu já vi muito menino aí falar em obrigada.
E muita menina falar em obrigado. Tem que ter cuidado, tá? A palavra anexo. A palavra anexo, ela tem a ver com estar solteiro ou estar casado. Se ela estiver solteira, ela varia. Ela conversa com várias pessoas, ela sai para vários lugares. Então, ela vai variar para o feminino, para o masculino, para o plural, para o singular, porque ela está solteira, ela está sozinha. Agora, se ela estiver casada com em, tá? Ela vai ficar invariável. Então, a mesma frase. As palavras seguirão anexas. Aí, solteira, ela vai variar com cartas. Agora, se eu disser as cartas seguirão em anexo, não varia por causa do em. Muito cuidado com isso, tá? Lembre sempre, solteiro varia. Não é assim vocês? Vocês estão solteiros, não estão namorando, então varia. Um dia fica com um dia fica com outro, um dia fica com outro. Então, lembre-se disso quando vir a palavra anexo, tá? Se ela estiver casada com a palavrinha em, aí ela não vai variar, ela vai ficar invariável, independente se a outra palavra estiver no feminino ou no plural, tá? Vamos observar agora a palavra bastante. Essa palavrinha aqui é chatinha. Pense numa palavra chata para concordar. Exatamente por isso que ela é chata para concordar, que ela vive aparecendo em concurso. E aí a gente tem que estudar. Não tem jeito, tem que estudar mesmo, tá? A palavra bastante, quando é pronome indefinido, concorda com o substantivo a que se refere, podendo ir, por isso, para o plural. Então, todos temos bastantes amigos lá. É esquisito, professor. É muito estranho isso. É estranho, mas é o correto, tá? Então, é pronome indefinido. Eu não sei quem são esses amigos, tá? Pronome indefinido é isso. Eu não sei quem é. Eu quero chamar a atenção que esses amigos são muitos, mas eu não sei quais são esses amigos da internet. Vocês, por exemplo, deve ter cheio de gente no Twitter de vocês que vocês nunca nem viram a cara, nem se lembram quem é, tá? Aí seriam esses bastantes amigos aí. Observe que a palavra bastante só terá plural nas frases que puder ser trocada por muitas, suficientes. Então, sempre que você puder substituir por muitas, aí ó, o bisuzinho já fica aí. Se puder substituir por muitas, aí varia. Quando funciona como advérbio, ou seja, que fala do verbo, tá? É o estar bastante. É estar, tá? Não é cansado. Aí você muda por muito e não muitas, tá? Então, não vai. Ah, professora, e se a palavra estiver aqui no masculino plural, for muitos? Aí vai variar, porque ele está variando. Mas se for muito em quantidade, intensidade, lembre da questão. Em cima, variando, é quantidade. Embaixo, não variando, é intensidade. Percebe a diferença? Eu amo muito vocês, tá? Agora, seus professores amam muito vocês. Ou seus professores estão no plural, você está no plural, amam está no plural, por que esse muito aí não vai para o plural? Porque ele está falando de intensidade, não de quantidade. Agora, se eu disser assim, eu amo muitos alunos meus, aí ele vai para o plural. Por quê? Porque é a quantidade de alunos aí que eu amo, certo? A mesma coisa aí, bastante, tá? Seus professores amam bastante vocês, sem variar, tá? Eu tenho bastantes alunos que eu amo, tá? Então, são variedades, são quantidades de alunos. Não é fácil isso, por isso que cai muito, tá? Então, preste atenção. No seriado pode estar lá esse bastante. Alguma dúvida até agora? Eu posso continuar, amores meus? Amores meus? Alguma dúvida? Posso continuar? Certo.
Meio. Meio, tá? É aquela questão de significados diferentes, como só, por exemplo, tá? Meio, um pouco, meio, metade, tá? Um pouco, ele não vai variar, tá? Metade, ele vai variar, certo? Eu posso tomar meia xícara de chá. A xícara vai estar pela metade. Mas eu não posso estar meia doente. Eu só posso estar meio doente. Posso estar um pouco doente. Não posso estar a banda minha tá doente, a outra banda minha tá bem. Não tem como, tá? Eu só estou um pouco doente. Então, aqui no caso, é você memorizar e trocar na hora lá. Se pode substituir por metade, aí eu vou variar, eu vou para o plural, eu vou para o feminino, tá? Se não pode substituir por metade e substituir por um pouco, aí ele não varia. Não importa se esteja no plural ou no feminino, tá? A criança estava meio doente, ou meio alegre, ou meio doentinha, tá? Ou meio reprovada, certo? Fica no meio, independente de ser criança e ser reprovada. Ok? Agora, se eu digo assim, a criança tomou meia lata de cerveja. É meia porque é um pouco. Meia lata de refrigerante. É meia porque é metade, tá? Vamos lá? Agora, esse mal e mal aqui é simplório. Vocês muitos aqui começaram a estudar na 4ª série. Porém, a tia, não sei porquê, tá? Não reforçou a questão desse mas aqui. Eita, passei para diante. Desse mas aqui, tá? E desse mar aqui. Então, exatamente por isso que vocês não reforçaram, só reforçou essa questão. É bom, é mal com U. É bem, é mal com L. Isso aí foi o que foi estudado na 4ª série. Mas aí essas pegadinhas aqui do mar e do mas, para feminino, quais são os femininos desse mal com U? Esse mal bom, que ele varia, o mal bem não varia, independente se ele quer dizer bem ou se ele quer indicar um tempo decorrido, tá? Ele não vai variar, mas aí tem que observar esse feminino aqui, do mal com U. Tá? É ma, M-A, acento agudo, e mas é diferente desse mas aqui. Cuidado, tá? Esse mas aqui é feminino de ma, de mal, ok? Esse mas aqui é ideia contrária, é uma conjunção. Ela separa orações. Tem uma oração do lado esquerdo, tem uma oração do lado direito. E eu estou separando, olha aqui. Júlia quer feijão. Primeira oração. Júlia não quer arroz. Segunda oração. Qual é a palavra que está relacionando as duas orações? O mas, que indica ideia contrária. Oposição. Pode ser substituído por porém, contudo, todavia, entretanto. Já tem um mais com i, que indica quantidade, acréscimo, tá? Júlia quer mais feijão, mas não quer arroz. Então, é quantidade, ideia contrária. Ok, até agora, alguma dúvida, amores meus? Só uma revisãozinha, tá? Porque a gente já viu isso. Nós estamos revisando antes da nossa avaliaçãozinha diagnóstica. Mas se tiver alguma dúvida, perguntem aí, tá? Vamos lá. Onde, aonde? Aqui o bizu é simples. Se eu puder substituir por para onde, aí eu vou escrever aonde. Se eu não puder colocar esse para aí, eu não vou colocar o a, tá? Onde está a bola? Eu não posso dizer para onde está a bola. Eu posso dizer para onde vai a bola. Eu não posso dizer para onde está a bola. Certo? Não tem sentido. E toda vez que o verbo indicar um local parado, estático, é onde. Toda vez que indicar um verbo em movimento, em deslocamento, eu vou usar aonde. Então, isso aqui é muito simples, mas você precisa compreender a dinâmica, tá certo, amores? Onde, verbo indica local parado, tá? Aonde, verbo indica movimento. E eu posso substituir por para onde.
é a última coisa, tá? Que a gente vai ver hoje, para não aumentar muito. É bom, é necessário, é proibido. Essas expressões, as pessoas erram muito. Por que erram muito? Inclusive, no elevador aqui de casa, eu até reclamei com a administração, que eles botaram uma placa lá e botaram errado. Colocaram lá, é proibida, tá? É proibido a entrada. Eles colocaram, é proibido a entrada. Não pode, tá? Porque só pode colocar a concordância se o proibido, o necessário, o é bom, eles forem para o feminino, tá? É estranho, por exemplo, cerveja é bom, tá? Agora, se eu disser a cerveja é boa, chocolate é bom, tá? Deixa eu ver, quindim, pudim é bom. Deixa eu ver no plural, uma comida no feminino. Só me vem cerveja na cabeça. A Coca-Cola é boa. Agora, se eu digo só Coca-Cola, é bom, tá? Estudar é necessário. O estudo é necessário. A aprendizagem é necessária, porque tem um artigo a. Toda vez que junto desse é bom, é necessário, é proibido, tiver o artigo a, então ele vai para o feminino, ele vai para o plural, dependendo deste aí, tá? Deste artigo que faz com que esse é bom, é necessário, é proibido, varie. Percebeu? Deu para entender? Ficou claro? Deixa eu ver quem é que está chegando na hora de sair. Cabrita, cabrita, cabrita. Chegando na hora de terminar a aula. Galerinha, quem aqui não se identificou, faça a gentileza de se identificar, tá? Eu só gostaria de chamar a atenção para uma coisa. Nós já chegamos a ter aí. Deixa eu interromper a gravação para falar umas coisas aqui. Certo? Todos já se identificaram? Tá? Alguém está faltando se identificar? Vou interromper a gravação para falar uma coisa. Não? Todos se identificaram, né? Então, vamos lá. Prestem atenção no que eu vou falar.